Meu nome é Daniel. Tenho 36 anos, e há alguns anos, me casei pela segunda vez. Minha vida mudou completamente depois disso, não apenas porque encontrei uma nova parceira, mas também porque, de repente, passei a viver dentro de uma família grande, composta pelos meus filhos e pelos dela, do primeiro casamento. Quando conheci Mariana, ela já tinha 3 filhos. Na época, eles eram ainda bem jovens. O mais velho, Tiago, tinha 13 anos, a do meio, Sofia, 10, e a caçula, Camila, mal começava a aprender a ler. Para ser sincero, no começo isso me assustava. Eu sempre soube que entrar numa família pronta era um desafio enorme. Mas havia algo no jeito de Mariana, uma mistura de força e doçura, que me fez acreditar que valia a pena tentar. Nós nos apaixonamos rápido. Mariana tinha um brilho no olhar que passava confiança, embora eu percebesse as marcas de tudo que ela havia passado no primeiro casamento. Ela falava pouco do ex-marido, mas o suficiente para eu entender que tinha sido uma relação difícil, cheia de desgastes e decepções. Quando nos casamos, eu estava decidido a construir algo diferente, algo melhor, não só para nós dois, mas principalmente para os filhos dela. Com o tempo, tivemos 2 filhos nossos. E foi aí que começaram os dilemas silenciosos, aqueles que ninguém gosta de admitir em voz alta. Porque, enquanto nossos bebês recebiam toda a atenção, naturalmente, pela idade, pelas necessidades, os 3 mais velhos começaram a se sentir cada vez mais de lado. Eu via isso nos olhos deles. Tiago se fechava no quarto, com os fones no ouvido, fingindo que nada o afetava. Sofia tentava chamar a atenção com perguntas ou comentários que muitas vezes passavam despercebidos, porque o choro do bebê falava mais alto. E Camila? Bem, Camila olhava para a mãe com um misto de expectativa e decepção cada vez que não recebia o mesmo colo que antes. Eu tentava compensar. Fazia questão de estar presente nas tarefas da escola, de perguntar sobre os amigos, de brincar com eles. Mas, por mais que eu tentasse, parecia que a ausência da atenção de Mariana doía muito mais do que a minha presença podia curar. E foi aí que percebi algo que me cortou por dentro. Os 3 começaram a acreditar que era um problema. O que mais me doía era perceber como aquilo não acontecia de forma explícita. Mariana nunca disse diretamente que os filhos do primeiro casamento eram um peso ou que preferia nossos 2 pequenos. Mas, na prática, era como se a vida tivesse colocado uma régua invisível dentro da nossa casa, e, nessa régua, uns valiam mais que os outros. Eu me lembro de um episódio que marcou muito. Tiago tinha acabado de completar 15 anos e estava animado porque ia jogar uma final de campeonato de futebol na escola. Ele ficou a semana inteira comentando os treinos, mostrando a camisa nova que o time mandou fazer, pedindo para a mãe não esquecer a data. No dia do jogo, Mariana acordou cansada porque nossa filha pequena tinha passado a noite com febre. Eu entendo que cuidar de um bebê doente não é fácil, mas, ainda assim, vi a frustração estampada no rosto de Tiago quando ela disse: "Filho, eu não vou poder ir hoje, não dá. Depois você me conta como foi." Ele só balançou a cabeça, como se já tivesse esperado por aquela resposta. Eu acabei indo no lugar dela e fiquei na arquibancada, gritando o nome dele, tentando mostrar que alguém da família se importava. Mas sei que não era a mesma coisa. Ele jogou bem, até marcou um gol, mas, quando saiu de campo, só disse: "Valeu por ter vindo, Daniel. Mas eu queria que fosse a minha mãe." Essa frase me atravessou. Sofia também tinha seus momentos. Ela sempre foi muito criativa, adorava desenhar, escrever pequenas histórias, e sonhava em mostrar tudo para a mãe. Mas, quase sempre, Mariana estava ocupada com os cuidados dos bebês ou distraída com a casa. Eu percebia que Sofia deixava os desenhos em cima da mesa, esperando que alguém os notasse. Eu fazia questão de elogiar, guardar alguns, até colar no meu escritório. Porém, quando ela não recebia da mãe nenhum "ficou lindo, filha", seu sorriso murchava como uma flor esquecida no sol. Camila, a mais nova entre os 3, ainda não sabia expressar em palavras, mas era quem mais buscava cola às vezes. Enquanto Mariana amamentava nosso bebê, Camila se aproximava com um livro nas mãos, pedindo para a mãe ler para ela também. E Mariana, cansada, respondia: "Agora não, filha, espera um pouquinho." Esse pouquinho quase sempre virava nunca. O resultado é que os 3 começaram a se sentir um peso, como se suas necessidades fossem exagero ou capricho. E isso foi criando uma barreira invisível entre eles e a própria mãe. Eu tentava conversar com Mariana sobre isso. Dizia que os meninos estavam se sentindo deixados de lado, que precisavam de mais atenção. Ela respondia, já exausta: "Eu faço o que posso, Daniel. Você não entende. Eles já são grandes, precisam aprender a ser independentes." Mas, dentro de mim,
eu sabia que não se tratava de independência. Eles só queriam sentir que ainda eram amados, que ainda tinham um lugar especial no coração da mãe. E a cada dia, eu me sentia mais no meio de um campo de batalha silencioso. De um lado, tentando ser um padrasto presente. Do outro, vendo uma mãe que, mesmo sem perceber, criava uma distância cada vez maior dos próprios filhos. Com o passar dos meses, a situação só foi se agravando. Eu percebia nos olhos de Tiago, Sofia e Camila uma mistura de tristeza e conformismo. Era como se eles já tivessem aceitado que não eram prioridade, que sempre ficariam em segundo plano. Uma cena em especial me marcou profundamente. Era aniversário de Sofia, 13 anos. Ela passou a semana inteira planejando uma pequena festa em casa, nada grandioso. Queria apenas um bolo de chocolate, alguns balões e que a mãe estivesse ali, de verdade, rindo e comemorando ao lado dela. No dia, eu fiz questão de comprar o bolo, encher os balões, preparar tudo. Mas, na hora em que começamos a cantar parabéns, Mariana estava ocupada no quarto, tentando fazer nosso bebê dormir. Sofia ficou olhando para a porta, esperando que a mãe aparecesse a qualquer momento. Mas os minutos se passaram, e nada. Ela soprou as velas com um sorriso tímido, tentando disfarçar a decepção. Depois, subiu para o quarto e fechou a porta. Eu fui atrás dela e a encontrei chorando baixinho. Quando perguntei o que havia de errado, ela apenas disse: "Não faz mal, Daniel." Eu já sabia que ela não ia vir. Aquilo me partiu ao meio. Tiago, por sua vez, começou a se afastar cada vez mais. Passava mais tempo fora de casa, com amigos, e raramente queria jantar em família. Ele dizia que estava estudando, mas eu sabia que, no fundo, ele só queria evitar aquele clima de indiferença. Camila, ainda pequena, reagia de outra forma. Fazia birra, chorava mais do que o normal, e até se apegava demais a mim, como se procurasse em mim o colo que não encontrava na mãe. Um dia, tomei coragem e sentei com Mariana para conversar sério. Falei que os filhos dela estavam sofrendo, que se sentiam abandonados. Contei do aniversário de Sofia, da frustração de Tiago, das lágrimas silenciosas de Camila. Ela suspirou fundo, parecia incomodada. "Você está exagerando, Daniel. Eu amo meus filhos. Só que minha vida mudou, eu tenho uma nova família agora. E é natural que eu dedique mais tempo para os pequenos. Os mais velhos já não precisam tanto de mim." Essa frase me gelou por dentro. Uma nova família. Como se os três não fizessem mais parte dela. "Eles ainda precisam de você, Mariana", respondi, tentando manter a calma. "Não importa a idade, filho sempre precisa da mãe. E eles sentem sua falta." Ela desviou o olhar, claramente desconfortável. Não queria admitir, mas sabia que havia um fundo de verdade no que eu dizia. Depois daquela conversa, passei a prestar ainda mais atenção nos pequenos gestos, os olhares que buscavam aprovação, os silêncios que escondiam frustração, os sorrisos que não alcançavam os olhos. Era como se a cada dia eles construíssem um muro invisível entre eles e a mãe. E eu, no meio de tudo isso, me perguntava: até quando conseguiria sustentar essa situação sozinho? Até quando eu poderia ser o único a tentar preencher um vazio que não era meu para preencher? As semanas seguintes foram decisivas. Eu percebia que a distância entre Mariana e os filhos só aumentava. Tiago praticamente não falava mais com ela. Sofia havia se tornado uma adolescente mais fechada, e Camila, mesmo sendo pequena, já começava a repetir frases que me deixavam em choque, como: "A mamãe só gosta do bebê." Eu não aguentei mais. Uma noite, depois de colocar Camila para dormir, chamei Mariana para uma conversa definitiva. "Mariana, a gente precisa falar sério. Eu não consigo mais ver seus filhos sofrendo desse jeito. Eles não se sentem parte da sua vida." Ela revirou os olhos. "Daniel, de novo isso? Você não entende. Eu estou exausta, eu tenho responsabilidades com a nossa família também. E eles," interrompi, "eles não deixaram de ser sua família. Você não pode simplesmente decidir que os mais velhos não precisam mais de você. Eles estão implorando por atenção e você não enxerga." Mariana ficou em silêncio por alguns segundos, mas em vez de refletir, respondeu com frieza: "Talvez você se importe mais com eles do que eu mesma." Essas palavras me atingiram como uma faca. Eu fiquei paralisado. Como uma mãe podia dizer algo assim? No dia seguinte, aconteceu algo que mudou tudo. Tiago chegou tarde da escola e me chamou para conversar. Ele disse: "Daniel, eu sei que você tenta. Mas eu não aguento mais. Eu me sinto um peso aqui. Acho que vou morar com meu pai." Meu coração despedaçou. Eu sabia que aquilo não era só um impulso adolescente, era consequência direta da negligência da mãe. Quando contei a Mariana,
Ela reagiu mal, como se Tiago estivesse apenas sendo dramático. Foi nesse momento que perdi a paciência. Mariana, olha para sua família. Você está perdendo seus filhos diante dos seus olhos. Se continuar assim, um dia eles vão embora de verdade, e aí não vai ter volta. Ela ficou em choque com a dureza das minhas palavras, mas eu precisava ser firme. Os dias que se seguiram foram tensos. Mariana finalmente começou a perceber que não podia continuar daquele jeito. Vi pequenos gestos dela tentando se reaproximar. Ajudava Sofia com a lição, buscava Camila na escola, tentou conversar com Tiago. Mas os estragos já estavam feitos, e a confiança das crianças não voltaria do dia para a noite. Eu, por outro lado, continuei firme ao lado deles. Passei a ser uma espécie de ponte, mostrando às crianças que ainda havia alguém disposto a lutar por elas, e tentando, ao mesmo tempo, fazer Mariana enxergar que o amor de mãe não é divisível. Não existe nova família ou antiga família. Existe apenas família. Hoje, olhando para trás, percebo que essa foi uma das fases mais difíceis da minha vida. Não por mim, mas por eles. Ver 3 crianças acreditarem que não eram amadas foi doloroso demais. E se eu aprendi algo com tudo isso, foi que o amor e a atenção nunca devem ser fragmentados. Você pode construir novos capítulos na vida, mas nunca deve apagar os anteriores. Tiago, Sofia e Camila não precisavam de luxo, presentes ou grandes gestos. Eles só queriam algo simples, sentir que a mãe ainda os via, ainda os escutava, ainda os amava. Talvez essa seja a maior lição. Às vezes, o maior peso que uma criança carrega não é a ausência do pai, nem as dificuldades da vida, mas a sensação de que deixou de ser prioridade para a própria mãe.